Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, no nosso último encontro, nós abordamos aqui a respeito da série História da Cultura e das Etnias, a respeito aqui sobre a dinastia Han, nós falamos um pouco aí sobre a história, dessa dinastia tão importante para a história chinesa, como que digamos, ali esse indivíduo, notável aí, chamado Liu Bang, ele foi lá e, digamos assim, buscou novamente trazer essa ordem para a China, ali para aquela região que estava sendo completamente, vamos dizer assim, tomada pelo caos, após aí a dinastia Qin, e ele conseguiu ali organizar, trazer uma ordem e uma dinastia estável ali, com uma grande produção cultural, enfim, econômica, um desenvolvimento muito grande para a região, também na questão propriamente genética, uma vez em que hoje, até hoje, os chineses eles se dizem Hans, o povo Han, pela sua dinastia ali, o seu fenótipo, ali, o seu tipo biológico ali vindo dessa genética Han, então eles se declaram esse povo dessa genética, e aí toda a questão da formação cultural e da estética cultural chinesa, que nós conhecemos, vem muito dessa dinastia que nós abordamos. E anteriormente nós tínhamos falado também aqui a respeito aí de Nero, da história aí do grande do sujeito insano, do imperador ali, que causou um grande terror ali no período em Roma, em relação ali à perseguição, enfim, principalmente aos cristãos, dando início à perseguição aos cristãos e também ordenando ali a destruição de Jerusalém, enfim, um sujeito que ele foi, enfim, vamos dizer assim, uma figura, vamos dizer, muito hostil, muito apática em relação à história, E hoje nós vamos falar justamente aí da continuidade, a respeito aí dessa trama, uma vez aí em que Nero ele é, enfim, assassinado pelos senadores, que fazem um conluio ali para o seu assassinato, para que os indivíduos ali, a própria guarda pretoriana deu um jeito, em Nero, uma vez em que ele era inimigo público, foi tornado inimigo público e posteriormente assassinado. De certa forma, vamos dizer assim, o Senado ele elege um sujeito chamado Galba, para que Galba ele fosse ali, vamos dizer assim, uma espécie de regente, no período. Só que o que acontece? Galba e outros indivíduos ali vão se degladiar, vamos dizer assim, durante quase um ano mais ou menos ali, num período de caos. Justamente porque a população romana ela se viu ali totalmente desgostosa, vamos dizer assim, desamparada em relação à própria questão do império, uma vez em que eles perceberam que a própria dinastia claudiana ela foi um fiasco, enfim, ali a questão de Calígula um pouco antes, você teve até um reinado bom com Cláudio, mas com Nero foi uma coisa terrível, então para a população foi um cenário assim terrível. E muita questão de ressentimento, enfim, foi uma guerra insana, uma vez em que Nero não deixou ali sucessores, então a dinastia se acabou com ele, e houve esse período de conflito, e desse conflito vai surgir um sujeito o qual ele vai, digamos assim, fundar uma nova dinastia essa, conhecida como dinastia Flaviana, que é a dinastia em que vai criar, vamos dizer assim, uma das obras mais grandiosas, vamos dizer assim, de Roma, e ao mesmo tempo algumas das obras mais assustadoras e macabras também da história romana, em relação à perseguição de pessoas, nesse caso judeus e principalmente cristãos, que nós vamos falar a respeito disso, sendo aí o seu primeiro imperador, que nós vamos abordar aqui, no nosso encontro de hoje, o responsável aí por criar uma das grandes obras
aí da antiguidade, né? Se não a maior arena já construída da história, que foi um palco aí de um grande terror e morticínio, né? Para uma espécie de espetáculo para a população, né? Que nós conhecemos hoje como o Coliseu, né? Esse imperador que cria, que idealiza esse projeto é nada mais, nada menos que Vespasiano, né? Nós vamos falar a respeito dele hoje e aí do seu filho também, né? Tito Flávio, e como, digamos assim, eles interagem em relação a essa construção, né, bizarra, vamos dizer assim, no sentido colossal de outra forma, né, até pelo seu nome, né, Coliseu. E, enfim, né, a sua, vamos dizer assim, a sua polêmica histórica, né, em relação a isso. Enfim, vamos falar um pouco a respeito disso e, vamos dizer assim, a repercussão que isso tem em relação à própria história cristã, a história de Roma em si, né. Então espero que o pessoal goste, né, do nosso conteúdo de hoje. Deixem aí desde já, né, o like no canal, acompanhem as nossas novidades e vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, iniciando aqui, antes de falarmos, né, a respeito da colossal estrutura, né, que vai ser construída em relação ao entretenimento para o povo, vamos falar primeiro do seu idealizador, né, que é Vespasiano. Um fato curioso até sobre esse indivíduo é que ele vem de uma, vamos dizer assim, uma família, vamos dizer assim, né, de baixo clero, uma família que ela não era, vamos dizer assim, oligárquica, não eram patrícios, também não faziam parte de uma grande aristocracia, digamos assim, influente em Roma. O pai de Vespasiano, ele era basicamente, vamos dizer assim, um componente ali do que a gente pode dizer ali, enfim, da ordem equestre romana, né, que era Tito Flávio Sabino, né, no caso mais conhecido como Sabino. Sabino ele pertencia à ordem equestre, né, e a esposa, no caso de Sabino, né, a mãe de Vespasiano, a Vespásia Pola, né, Vespásia ela era descendente, vamos dizer assim, de aristocratas, né, mas ela não fazia parte mais da aristocracia, era uma família de baixo clero, que ele vivia próximo, vamos dizer assim, ali ao contato social, mas não era, vamos dizer assim, uma família de grande relevância. Tanto que para, digamos assim, a família, vamos dizer assim, garantir um futuro mais substanciável, né, para o pequeno Vespasiano e para o seu irmão, né, no caso aí para a família dele, né, enfim, eles garantiram que ele, digamos, tivesse uma, vamos dizer assim, uma seguridade de vida, justamente sendo treinado desde pequeno a adentrar, digamos assim, a carreira militar, né, para que ele fosse ali da legião romana. Então ele seria ali, vamos dizer assim, teria uma vida mais estável, né, justamente sendo treinado para participar, para ser ali um membro componente da legião romana. E é o que o pai dele, o Sabino, ele faz, ele treina Vespasiano justamente para ele ser componente ali da legião, né? E justamente vai ser ali nesse ínterim, né, nessa, vamos dizer assim, nessa busca, né, por essa carreira, que justamente próximo ali, digamos, do reinado de Calígula, né, ainda na época do reinado de Calígula, Vespasiano, já nessa época ali um jovem combatente, né, vamos entrar muito na questão da infância dele, até porque ele não era um sujeito, vamos dizer assim, até relevante em relação ali à questão da infância dele. Era de uma família comum, né, de uma família ali de província, né, uma família ali comum, né, de baixo clero, teve uma infância comum como qualquer outra criança da época, né, e foi treinado ali na sua adolescência para ser um combatente, né, e já sendo um combatente ali, tendo ali os seus pequenos méritos, né, nesse sentido, servindo justamente ali em algumas campanhas no período, é que ele, vamos dizer assim, é nomeado, vamos dizer ali, como a gente pode colocar assim, como tribuno militar, né, nesse período, que significava ter ali uma espécie de posto de comando militar, né, receber alguns destacamentos ali, né, pelos seus méritos ali como combatente,
que é justamente Calígula que vai, digamos, lhe agraciar, né, com essa honra, né, dele ter ali esses postos militares, né, essa hierarquia de comando. Enfim, essa graça, vamos dizer assim, né, esse mérito dele de poder se tornar uma espécie de comandante de alguns destacamentos faz com que ele melhore um pouco a situação financeira de vida dele, aquilo que a família esperava que ele tivesse, né? Sujeito que veio de baixo clero e trabalhador, né? Enfim, ali no seu modo, né? Ele consegue ali ter um certo destaque e justamente buscar uma união com uma família estável, né? Justamente aí se unindo, né? Casando-se, vamos colocar entre aspas, né? Existindo essa questão de casamento, mas numa união ali com Flávia Domitila, né, a filha de um cavaleiro ali de Ferêncio, né, vamos dizer assim, que um cavaleiro ali também de alto destacamento ali da Ordem Equestre, né, a Flávia Domitila. E justamente Vespasiano, né, e Flávia ali vão ter até um matrimônio, vamos dizer assim, curto, né, ele, vamos dizer assim, tinha todo um amor por ela, todo um cuidado. Ela também não era a garota mais, vamos dizer assim, destacável de Roma, mas era bonita também, uma moça ali cuidada, né, dedicada e familiar, né, uma moça ali até, vamos dizer assim, bem ali, como a gente pode colocar assim, bem estável ao seu modo, né, e ele vai ter 2 filhos com ela, né, que vão ser ali, enfim, Tito, né, Tito Flávio e Domiciano, né, que vão ser os seus 2 filhos ali, né. E justamente ali, após o segundo parto que ela teve, né, no caso de Domiciano, ela acaba contraindo uma doença no período, né, coisa que existiam na época, né, pestes e coisas do tipo. Ela acaba contraindo uma doença e acaba morrendo, né, no caso a Flávia ela acaba morrendo, deixando ali o próprio Vespasiano viúvo, né, ainda sendo novo, né. E até ele não, vamos dizer assim, não vai se preocupar tanto com a questão de matrimônio, que é um fato até interessante. Ele vai acabar se relacionando depois com servas ali, no caso da sua morada, né? Ter certos relacionamentos ali, mas ele não vai contrair matrimônio, vamos dizer assim, não vai ter uma união muito ali relativa, né? Muito significativa com alguma outra mulher, até porque, vamos dizer assim, existiam regras, né, sociais ali romanas, das quais eles não poderiam se casar com alguns tipos de servos, enfim, ali os comandantes de classe militar, né, e assim como também não poderiam se unir ali com escravas, muito menos, né. Então Vespasiano ele não teve até tanta, vamos dizer assim, não deu tanta importância à questão de uma união, né, de casal. Ele tinha seus relacionamentos ali, enfim, mas a sua preocupação maior era mesmo o cuidado ali, digamos ali, com a formação ali dos seus filhos, né, enquanto cidadãos romanos, né. E, enfim, nesse meio tempo, vamos dizer assim, Vespasiano ele foi se desenvolvendo enquanto comandante militar, sempre obtendo grandes vitórias. Ele era reconhecido por ser exímio nas campanhas, um indivíduo que ele era, vamos dizer assim, sólido, né, nas suas conquistas. Não era aquele indivíduo que ele era instável ou algum tipo de ameaça na época, né, da dinastia claudiana. Não, do contrário, ele era inclusive um militar até fiel, né, ao império, enfim, ali a ordem equestre. Ele era um sujeito ali de confiança. Mas, enfim, ali com o assassinato de Calígula, né, e a ascensão de Cláudio ao trono, Vespasiano é reconhecido novamente, né. Dessa vez ele inclusive, não só sendo um comandante de destacamento, ele vai ser promovido a se tornar aí basicamente uma espécie de general, né. Ele vai se tornar daí, passar de um simples comandante ali de base para um general, né. Ele vai receber uma legião completa, que é a Legio Secunda Augusta, né, que é basicamente a segunda legião romana, vamos dizer assim. Ele recebe o comando da segunda legião romana, e que era responsável ali pela região da Germânia. Então ele já se torna um sujeito de alta patente, né. E cabe lembrar outra situação, que Vespasiano ele é nascido na porção oriental de Roma, né.
Então ele não é, vamos dizer assim, ele não é considerado, vamos dizer assim, um romano itálico, né? O que é algo assim até interessante. As pessoas entenderem que ele não era um romano itálico, ele vinha da porção oriental do Império Romano. Era uma família dele de cidadãos romanos, né? E ele vinha da porção oriental. Foi o primeiro, vamos dizer assim, indivíduo aí de grande destacamento, que era de grande importância no Império, que era da porção oriental, né? E, enfim, justamente sendo aí comandante dessa segunda legião, ele começa a ganhar uma proeminência muito grande, né? Ele era um indivíduo ali, vamos dizer assim, até de grande, vamos dizer assim, destaque, né? De grande importância. E a própria dinastia claudiana via isso nele, né? Então eles tinham até um certo respeito para com Vespasiano. Porém, ocorria o que? O Senado, ao mesmo tempo, né, ele receava vamos dizer assim, esse aumento de poder por parte de Vespasiano, né, ele sendo um indivíduo ali, enfim, que poderia, vamos dizer, ter uma proeminência ainda maior, né? E o pessoal da porção oriental de Roma, vamos dizer assim, os cidadãos da porção oriental, onde se compreendia ali Trácia, Grécia, Macedônia, aquela região ali, Armênia, eles não eram bem vistos pelo Império, muito pelo contrário, né? Eles eram, vamos dizer assim, não eram muito, vamos dizer assim, requisitados, vamos dizer, pela alta casta romana, até porque os patrícios eram itálicos, então eles que queriam continuar ali movendo a máquina, né? E justamente naquele reinado caótico de Nero, né, Vespasiano ele vai ter justamente a missão, uma das missões de maior destaque na época, que Nero o ordena, que para Roma foi, digamos, um troféu, mas para a própria história judaica foi um capítulo mais terrível, vamos dizer, um dos mais terríveis, que é o grande exílio, né, a grande expulsão, o grande exílio ali da Terra Santa, né, da Terra Prometida, que é quando Nero ordena a Vespasiano que, enfim, expulse os judeus da Judéia, né? Destrua ali o templo de Jerusalém, e é o que Vespasiano ele vai fazer, né? Ele vai ser ali o comandante que, digamos, ele vai começar os ataques, vamos dizer assim, a Jerusalém, coisa que, no caso ali, a própria Judéia em si, né? Não somente a cidade de Jerusalém, mas toda a porção da Judéia. Mas ele não vai até concluir sozinho essa tarefa, vai ser muito depois, quando ele alcançar um posto maior, que, digamos, o filho dele, o Tito, né, Tito Flávio, vai terminar, vamos dizer, a campanha. Mas quem basicamente, vamos dizer assim, causa os ataques mais fortes, vamos dizer assim, que destrói o templo, basicamente dito, é Vespasiano, né? Então ele foi o comandante designado para isso, designado de Roma para destruir o templo de Jerusalém na época, né? E, enfim, ele até consegue concluir essa tarefa, inclusive com uma rapidez impressionante, né? Então foi um ataque assim devastador, né? Muito o que ocorre, né? Que justamente os judeus, grande parte deles, né? Vamos dizer assim, cerca de 75% são exilados. E pelo menos 25% que viviam ali em algumas regiões foram escravizados, né? No caso, alguns foram feitos escravos por Roma, né? Assim, usados para trabalhos forçados, enfim. Afinal, a mão de obra braçal de Roma era escravocrata, né? Então 25% dos judeus foram escravizados, 75% foram expulsos. Não que as pessoas pensam que, vamos dizer assim, em Jerusalém a Judéia ficou deserta. Não, continuavam pessoas morando ali, mas somente o povo judeu em si foi expulso, né? A região que compreendia ali o templo, enfim, que era de maioria majoritária judaica, os judeus foram expulsos, né, da região, justamente nessa guerra de confronto, né, nesse atrito. E, vamos dizer assim, por essa vitória, né, contra os judeus, Vespasiano ele é visto com muito destaque, né, pela aristocracia romana. E já nesse período ocorria, né, a questão ali de Nero estar em completa insanidade, um incêndio que ocorre em Roma, enfim, todo esse episódio estava acontecendo, né?
E Nero foi declarado inimigo público, né, pelo Senado, mesmo o Senado que tinha ali nas mãos, vamos dizer assim, a escolha inclusive de Vespasiano, que estava tendo todo esse sucesso militar, preferem colocar Galba no lugar dele, né, votar um indivíduo mais itálico, vamos dizer assim, para permanecer no comando. Porém, tanto Galba quanto ali os seus, vamos dizer assim, equivalentes, né, Otão e Vitélio, eles entram num confronto ali, né? Um quer matar o outro, quer derrubar o outro, destituir o outro do poder, e eles não têm apreço popular nenhum. Eles não têm uma força. E nesse período também a própria população, como estava desgostosa com a questão do Império, não estava muito preocupados com essa guerra de secessão de trono. Então era uma loucura. Você tinha regentes, né? Não se sabia como que isso seria estabilizado. Então foi um período em que Roma poderia ruir. Inclusive, foi um período bem caótico. Em um ano, cerca de um ano basicamente, todo esse caos aconteceu entre esses três indivíduos. No final, Vitélio estava prevalecendo, né? Porém, a sua, vamos dizer assim, o seu controle ali, a sua capacidade, né, de organizar a situação era muito limitada, era um indivíduo muito fraco, né? Sendo que Vespasiano, do contrário, tinha todo o apoio militar, né, todo o apoio da legião, e já tinha um apoio da ordem equestre. Então ele era o sujeito mais, vamos dizer assim, capacitado, né, para governar. E ele tinha até um certo, vamos dizer assim, contato com a população, ele entendia um pouco das querelas da população, né? E justamente isso vai fazer com que ele seja aclamado imperador, né? Esse retorno das campanhas dele, ele vai adentrar em Roma, né, com a legião germânica, sendo um indivíduo da porção oriental, né, para você ver como é que era multicultural o negócio em Roma, né? Ele entra na própria cidade de Roma e ele destitui, né, ele, enfim, derruba Vitélio e assume ali o poder como imperador. Ele é aclamado pelo Senado como imperador romano. Não tem outro para concorrer com você, a gente não vai ficar fazendo nenhuma queda de braço, até porque a gente não tem nem legião sob o nosso comando, quiçá a preço da população. Então você tem as duas coisas, tá com a faca e o queijo na mão, você é o imperador, né? Então vamos dizer assim, aclamam Vespasiano aí como imperador justamente pela questão de medição de forças, né, e de estabilidade, controle, enfim, era um sujeito mais capacitado no momento para estar nesse cargo, né? E vamos dizer assim que Vespasiano, ele vai justamente ter a forma como ele vai governar, né, vai ser completamente diferente a forma como Nero governou. Ele não era fã, vamos dizer, de teatro, ele não era um sujeito, vamos dizer assim, muito artístico, vamos dizer assim, uma pessoa muito nesse sentido, né? Até porque ele era militar, ele era do povão, ele era o famoso sujeito chucro, ele era ali, enfim, povão, né? Só que ao mesmo tempo ele também era, vamos dizer assim, um pouco agressivo, né? Ele era um sujeito ali de tacão de ferro. Então, muitas coisas que Nero fez, ele continuou, vamos dizer assim, não pela questão de que ele tivesse amores por Nero ou qualquer coisa parecida, ele nunca teve nenhuma admiração por nenhum indivíduo da dinastia claudiana. Você dizer assim, um destaque, ele foi fiel a tal imperador, até porque se ele fosse, enfim, teria algum destino ruim nesse meio termo, né? Mas ele não tinha esse apreço, ele era, como poderia se comparar, a um sujeito pragmático, positivista hoje, um indivíduo aí que fazia o trabalho dele, né? Um tecnicista, vamos dizer assim, né? Então, ele tinha mais essa visão, né? E justamente por causa disso, ele vai ter por obrigação continuar algumas coisas que Nero implementou por questões burocráticas, né? Outras, vamos dizer assim, por revolta também, né? Por agressão, e outras por também ali poder ter o controle ali, no caso a ordem em relação à população, né? E como que ele vai chegar nessa situação? Ele vai continuar as políticas econômicas de Nero, até porque Nero fez algumas reformas econômicas importantes em Roma, por incrível que pareça. Ele vai continuar isso. Ele vai,
vamos dizer assim, buscar essa questão de ordem da população, justamente fazendo obras públicas que ajudassem a população, como questões de mercados, feiras, ali locais ali de utilidade pública, assim como arenas de combate, né, locais de entretenimento, como é o caso aí do projeto que ele vai idealizar posteriormente. E ele vai ser agressivo do ponto de vista de continuar com a malfadada, né, a malquista, vamos dizer assim, propaganda de Nero, de perseguir, vamos dizer assim, os indivíduos por terem ateado fogo em Roma, coisa que foi ele próprio que fez, né? Mas ele vai continuar com essa matança contra os judeus e contra os cristãos principalmente, porque ele via nos cristãos ali a mesma situação que ele via nos judeus quando ele os expulsou, digamos, lá da Terra Santa. Ele via nos cristãos uma ameaça. Então, vamos dizer assim, que ele vai continuar essa política de matança, muito pior ainda do que Nero. As pessoas pensam, Nero era terrível. Sim, ele começou toda essa matança. Mas quem vai maximizar esse negócio não vai nem ser Vespasiano, mas ele vai dar o tranco, vamos dizer assim, o empurrão, para que o filho dele posteriormente, que vai se tornar imperador, né, também Tito Flávio, inicie uma matança terrível dos cristãos, né, que é o período que a gente chama de período dos martírios, né, dos santos cristãos, justamente porque eles eram atirados à morte, né, era um período terrível. Então, o cristão era tratado como um animal, mesmo sendo um cidadão romano, até publicamente falando, né? Então, o tratamento era terrível, né? E, enfim, Vespasiano vai continuar com essa política bizarra e terrível, e ao mesmo tempo ele vai fazer construções públicas que vão ajudar os cidadãos romanos. No caso ali da parte pública, vamos dizer assim, o que acontece? O povo estava irado, né, revoltado, vamos dizer assim, pelo que Nero tinha feito, né, teado fogo para construir uma casa para ele lá, uma casa dourada, o palacete de verão dele, né? E vamos dizer assim, para buscar apaziguar esse nervosismo da população, o Senado romano foi lá e ordenou, no caso lá, aos trabalhadores que soterrassem a Casa Dourada, tanto que até hoje existem escombros sobre o subterrâneo de Roma dessa Casa Dourada. E em cima desse aterro, vamos dizer assim, é que vai ser projetada a grande obra de Vespasiano para alegria, entre aspas, da população romana, né? Que é o Coliseu, né? Que ele vai idealizar basicamente da cabeça dele uma grande arena, um anfiteatro, com uma capacidade estupenda para abrigar milhares de pessoas, e com toda uma estrutura interna para que ofereça grande parte do entretenimento conhecido na época. Então ele vai fazer uma obra gigantesca e grandiosa naquela região que tinha sido queimada, justamente para apaziguar, vamos dizer assim, os ânimos da população, e que eles, vamos dizer assim, restabelecessem ali a sua confiança, né, na dinastia imperial, na dinastia que Vespasiano estava fundando, né, essa dinastia Flaviana aí, que vai ser uma das, vamos dizer assim, uma grande construtora, uma dinastia de construtores, mas ao mesmo tempo de perseguidores também, né? E nós vamos entrar aí justamente na questão da construção agora, né, dessa grande estrutura, né, e da sua relevância aí em relação à história, né? Bom, pessoal, em se tratando, né, de Coliseu, o que nós temos que entender a respeito dessa obra? Primeiramente, como ela foi concebida, né? Obviamente aí vamos dizer assim, pela perícia aí, né, da cabeça de Vespasiano, né, sendo aí imperador romano, substituto de Nero, né? O que ocorre em relação à construção, né, dessa estrutura? Primeiramente, a questão financeira, o patrocínio, né, que ele conseguiu, vamos dizer assim, né, bancar a construção dessa estrutura, foi justamente aí com os espólios, né, adquiridos da invasão aí da Judéia, né, quando ele consegue expulsar ali os judeus da região, ali os espólios, né, do templo, enfim, ali todo o resgate em ouro, né, e preciosidades, ele utiliza aí para bancar a construção do Coliseu, sendo que os judeus que ficaram cativos, né, aqueles 15 e 20% dos judeus que ficaram cativos, foram usados como mão de obra escrava, né, na construção do Coliseu, né, uma construção pública, né, então eles foram usados aí como mão de obra
reforçada, né? Bom, em relação à estrutura, vamos dizer assim, né, era completamente descomunal para a época, né? Sendo que você já tinha nesse período, né, os hipogeus, que eram aquelas arenas, vamos dizer assim, de forma quase retangular, né, a qual eram disputadas as corridas de biga, né, que a gente conhece, aquela história de Ben-Hur, né, que o pessoal sabe lá, as bigas lá com com aquelas pontas, né, de ferro que ficavam se batendo lá, enfim, aquelas corridas de biga, que são justamente as ancestrais, vamos dizer assim, que a gente conhece hoje das corridas, né, que nós assistimos hoje, né, de automóveis. Na época eram as corridas de biga, né, vamos dizer, dentro desses hipogeus que se assemelham muito aos circuitos ovais de corrida, né, que existem no mundo. São basicamente ali ancestrais, né, no caso dos hipogeus, né. Mas o Coliseu em si, ele tem uma estrutura diferente, vamos dizer assim, dos hipogeus. Ele foi uma espécie de fusão, vamos colocar assim, né, de uma espécie de anfiteatro. A ideia foi o que? Juntar duas estruturas de anfiteatros que antigamente funcionavam da seguinte forma: o anfiteatro ele era em formato de meia-lua. Você tinha uma estrutura, vamos dizer assim, interna, a qual era o palco, né, onde o artista se apresentava, o espetáculo corria, e o formato em meia-lua era basicamente a arquibancada, onde as pessoas ficavam sentadas. Cabia cerca de ali 5.000 pessoas, mais ou menos, no anfiteatro. Você tem registros, né, por exemplo, na Grécia, em algumas províncias romanas, onde tinham anfiteatros e apresentação ali de artistas, enfim, espetáculos, combates às vezes, né, coisas parecidas, nos quais a plateia assistia nessa estrutura. Então, por si só, já era grande, né, uma estrutura ali considerável para o período. Porém, o Coliseu ele foi uma junção de dois anfiteatros, vamos dizer assim, uma estrutura em escala maior. Então a ideia era o que? Conseguir comportar uma boa porcentagem da população romana em uma única estrutura a fim de garantir entretenimento em larga escala, vamos dizer assim. E a estrutura ela foi pensada dessa forma, né, para alcançar um tamanho que comportasse uma boa porcentagem, vamos dizer assim, da população romana, né. Bom, falando aqui a respeito de medidas, né, para o pessoal ter uma ideia, vamos dizer assim, da escala, né, do projeto. Olha o tamanho, vamos dizer, da própria estrutura, né. Somente a altura do Coliseu, para a época, equivalia a cerca de 48 metros de altura. Isso dá aí basicamente por volta, vamos dizer assim, de uns 5 a 6 postes de altura. É enorme a estrutura, basicamente, né? É o equivalente aí a um estádio, vamos dizer assim, de futebol, só que maior ainda, vamos dizer assim. A altura era realmente descomunal, vamos dizer, para o período, né? Muito grande, né? E uma dimensão aproximada de 30.000 metros quadrados. Olha o tamanho do negócio, era para caber gente pra caramba mesmo na estrutura e comportar também toda uma atividade interna, olha só. E a arena tinha a avassaladora capacidade de abrigar cerca de 50.000 espectadores, muito mais do que qualquer hipogeu conseguiria abranger ou abrigar. Então se imagine como que foi projetada essa estrutura. Dentro do Coliseu, basicamente, você tinha que ter isso já pensado desde, vamos dizer assim, da estrutura interna dele. Você tinha na parte inferior, vamos dizer assim, da estrutura, basicamente alçapões, e na parte de baixo você tinha toda uma atividade interna do subsolo, a qual você tinha o que? Galpões para armazenamento de armas, armazenamento ali de, enfim, grãos e comidas ali que iam ser ali alimentos, né? Não ali quase que não, meio que semi-perecíveis, vamos dizer assim, né? Que iam ser utilizados no comércio na parte de cima para abastecimento ali, para venda ali para as pessoas. Você tinha essa parte, né, do armazenamento de alimentação. Você tinha as gaiolas onde ficavam as feras, os animais presos, basicamente, que eles utilizavam nos espetáculos. Você tinha
basicamente as celas onde ficavam ali os cativos, né, os prisioneiros que iam ser utilizados no espetáculo. Você tinha as estruturas onde ficavam basicamente os gladiadores. Você tinha toda ali a estrutura para o funcionamento de quem trabalhava, vamos dizer, no próprio Coliseu em si, os armadores, enfim, toda essa estrutura ficava na parte de subsolo, vamos dizer assim, do Coliseu. Você tinha a parte, vamos dizer ali, o que a gente poderia dizer assim, nos dias de hoje, né, saguão, vamos dizer, na parte de baixo, né, que é ali basicamente o pórtico de entrada, né, onde as pessoas ali, enfim, socializavam, vamos dizer assim, né, onde ali eles acessavam a parte interna do Coliseu. Você tinha nos segundos, terceiros e quartos andares, basicamente, você tinha comércios. Então o que acontecia? Você tinha ali dentro, vamos dizer assim, a parte de feira, né, de diferentes produtos, feiras de especiarias, feiras de, por exemplo, vestimentas que eles vendiam à base de linho, à base de vários tecidos diferentes. Você tinha ali vendas ali de produtos, de utensílios, até mesmo armas, enfim, você tinha armas ali de espadas e coisas parecidas, né? No período você tinha toda um comércio dentro, basicamente, da estrutura da arena, né? Dessa parte ali dos andares, além parte de alimentação, enfim, panificação, ali, no caso, frutas, outras coisas ali, guloseimas que as pessoas se alimentavam no período. Você tinha casas de banho para que as pessoas ali pudessem se banhar, pudessem ter ali um entretenimento além, e também prostíbulos. Então você tinha tudo dentro daquela estrutura ali do Coliseu em si, nessa parte desses andares, né, externos. E na parte interna, no acesso à parte interna, você tinha as arquibancadas. Então você tinha a divisão, por exemplo, de arquibancadas, onde você tinha lá a plebe, ficava numa parte da estrutura que era, vamos dizer assim, reservada à plebe. Já nessa época já tinha isso. Você tinha uma estrutura reservada à plebe, você tinha uma estrutura reservada, por exemplo, à ordem equestre, você tinha uma estrutura reservada, por exemplo, à aristocracia, e você tinha uma parte reservada ali às oligarquias, né, do Senado, os senadores, aos patrícios, enfim, você tinha a parte reservada a eles, né? E obviamente a bancada onde ficava a família imperial, né, ali os grandes comandantes e a família imperial, né? Nesse caso a dinastia Flaviana, né? E a estrutura ela foi pensada dessa forma, né, justamente para ter aí toda essa dinâmica, né, para funcionar como uma espécie de estádio esportivo, né, uma espécie de arena esportiva, e assim como também uma espécie de shopping, né, vamos usar esse termo, né, onde você tinha toda essa movimentação. Então a ideia de Vespasiano, basicamente, o que ele consegue com isso, né, ali juntamente com ali a alta casta romana, foi o que? Da seguinte forma: no período você tinha todo esse descontentamento da população, né, em relação ao que Nero tinha feito. Então você tinha que criar esse método para que você conseguisse garantir um entretenimento à população, que ela desviasse, vamos dizer, a atenção daquele caos, daquela reestruturação, vamos dizer assim, da ordem dentro do império, porque isso poderia ficar gerando conflitos internos, guerras civis, coisas do tipo. Então cria-se essa política com essa estrutura colossal, né, chamada pão e circo, né, que até hoje as pessoas entendem como pão e circo, né, quando aí, vamos dizer assim, grupos aí políticos, grupos aí de mídia e outras coisas utilizam dessa prática, vamos dizer assim, para desviar a atenção da população, né, de temas às vezes mais importantes ali, com coisas que prendam a atenção aí, como reality shows e coisas aí vamos dizer assim, dispendiosas, né, coisas sem sentido nenhum, mas que chamam a atenção às vezes da população, às vezes não tão ligada em outros temas, né, mas que garante aí para a estrutura dominante, vamos dizer assim, um pouco de alívio, né, para poder desviar a atenção das pessoas. Então
vamos dizer assim, o pão e circo ele já é utilizado desde aquela época, foi concebido basicamente aí nesse período, né, por essa administração romana, para que pudesse garantir esse entretenimento e esse desvio da atenção aí da população, né? E realmente ia funcionar, tá? Só que o que ocorre? Vespasiano, mesmo sendo um construtor, sendo um sujeito ali agressivo na parte de construção, né? Um sujeito que queria garantir essa estruturação, ele não vive muito para contar a história, vamos dizer assim, ele acaba morrendo aí de doença, né? Enfim, sendo imperador. E por linhagem sucessória, vamos dizer assim, dos seus 2 filhos homens, né? Porque ele teve aí teve 2 filhos homens e uma filha mulher, né? Dos 3 filhos, o mais velho, que obviamente o sucederia como imperador, né? Que seria, no caso, Tito Flávio, né? E mesmo Tito Flávio aí reinando por pouco tempo, cerca de 3 a 4 anos, o reinado dele vai ser agradável, vamos dizer, à população romana, né? Enquanto população civil vai ser um reinado agradável. Porém, para as pessoas de crenças diferentes ao paganismo romano, nesse caso o judaísmo e principalmente o cristianismo, vai ser um período terrível nas mãos de Tito Flávio, porque Tito Flávio foi, talvez, tanto ele quanto o irmão dele, né, que vai sucedê-lo depois, Domiciano, vão ser perseguidores terríveis do cristianismo. No período deles, as barbáries mais terríveis possíveis, conhecidas, vamos dizer assim, de torturas, vamos dizer assim, contra pessoas, vão ocorrer dentro do Coliseu. E a gente vai falar justamente sobre isso, né, sobre essas práticas terríveis, né, contra a vida humana, e justamente os espetáculos que ocorriam no Coliseu, vou usar aqui entre aspas, espetáculos, que eram divertimento da população e que não eram divertimento nada sadio, né, que eram basicamente coisas aí, algumas coisas até certos entretenimentos, mas outras coisas extremamente atrozes, né? Coisas ali, atentados contra a vida humana, mas que, enfim, eram um espetáculo da população no período, né? Nós vamos falar aí justamente a respeito disso, né? Bom, entenda-se no período, né, que o que ocorria? Os cristãos, enfim, como nós contamos, né, Nero, ele na época havia condenado os cristãos por, digamos, terem, entre aspas, ateado fogo em Roma, coisa que não fizeram. Foi o Nero quem fez isso, né, mas botou um bode expiatório na história, que foram aí os cristãos, né, que era uma população que crescia cada vez mais. Lembre-se, os cristãos, eles eram cidadãos romanos, então o que acontecia? Eram pessoas. Lembre-se, o cristianismo, obviamente, ele é por ser a verdade em si, né, o que acontece? Ele é uma filosofia qual não existe uma raça pura, um grupo puro, o qual tem que ser, vamos dizer assim, somente eles cristãos, como era o caso, por exemplo, dos judeus, né, que são uma etnia única. No caso do cristianismo, os apóstolos, evangelizadores, enfim, os seus sucessores, eles evangelizavam qualquer indivíduo, uma vez em que a salvação era para todos, né? Então o que ocorria? Pagãos se convertiam ao cristianismo. Então eram cidadãos romanos, basicamente. Você tinha gregos, você tinha trácios, você tinha fenícios, você tinha romanos, você tinha gauleses, germânicos, enfim, que se convertiam ao cristianismo. Então o que ocorria? Essas pessoas, elas começavam a frequentar a missa, né, começavam a se comungar, enfim. E vamos dizer assim, para os pagãos, só o fato, porque por não compreensão, né, e justamente pelo ato em si ser justamente algo, vamos dizer assim, além do natural, né, que a comunhão, ela é basicamente a transfiguração que a gente fala, né, que é da própria presença do corpo de Cristo. Então, para eles achavam que o cristão era uma espécie de canibal, um negócio meio bizarro, né, na cabeça dos romanos, né. Mas a gente entende isso como transfiguração, e eles não conseguiam compreender isso. Então, eles encontraram várias desculpas farpadas, vamos dizer assim, para perseguir o cristianismo, né, uma vez em que eles tinham carta branca para fazer qualquer maldade contra uma fé que, digamos, a fé verdadeira, que começava a justamente destruir aquela falácia do paganismo público ali, né? Uma vez em que, enfim, ficar adorando touros de
de prata, sei lá, animais ali, sei lá, e coisas que não tem nada a ver, não tem um sentido filosófico real, né, um sentido ali lógico, né. Então eles começavam a achar as oligarquias começavam a achar essa desculpa esfarrapada para perseguir os cristãos. E o que acontece? Vamos dizer assim, começou a chegar num ponto em que as cadeias ali começavam a ficar meio cheias de cristãos, vamos dizer assim, que eram aprisionados. Eles tinham que fazer alguma coisa com aquele povo ali. E na época você não tinha aquela ideia de perdão, até porque o perdão ele vem com o cristão. Então o negócio deles era ferrar mesmo, né? Eles queriam dar um jeito de acabar com os cristãos. Então o que acontece? Eles descobrem uma forma, justamente aí com o Coliseu. Então o que nós vamos fazer com esses cristãos, com os judeus cativos, com alguns escravos aí rebeldes, enfim, os indesejáveis, vamos dizer assim, entre aspas, sociedade romana pagã. O que a gente vai fazer com esse povo? Vamos utilizar na arena, vamos botar para entretenimento para as pessoas. Então olha que coisa maluca. Quando o Tito Flávio ele assume o reinado, né, após a morte de Vespasiano, seu pai, né, quando ele assume o reinado, a fim dele, vamos dizer assim, garantir o entretenimento da população e ser bem visto, ele cria uma espécie de espetáculo de 100 dias. Imagine um espetáculo que duraria cerca de 3 meses e meio, todos os dias com atrações, vamos dizer assim, para que a população entrasse em delírio ali de entretenimento, vamos dizer assim, ter diversão por cerca de 3 meses e meio, todos os dias, com o Estado bancando ali, o Estado romano, né, o Império Romano bancando ali todas as atrações ali para a alegria da população e para a promoção também pública ali da imagem de Tito Flávio, né, e da dinastia Flaviana ali, né. E o que acontece? Basicamente, né? Onde que ia surgir? O que ia ser utilizado, vamos dizer, nesses espetáculos, né? Primeiramente, você teria ali espetáculos, né? De locais diferentes, né? De províncias diferentes, as quais animavam a população durante o período da manhã. Vamos dizer assim, algo menos pesado, vamos dizer assim. Você tinha esses espetáculos. Você tinha ali apresentações teatrais, muito bem, era a parte bonita da história. Você tinha corridas de bigas, que ocorriam também, né? Alguns tipos de corridas de bigas, corridas de cavalos, enfim, né? Que ocorriam no período da manhã, na arena. Após o almoço é que começavam os espetáculos terríveis, vamos dizer assim, entre aspas. Começavam com a caçada de animais exóticos, por exemplo, né? Comprados aí dos reinos africanos, né, como gnus, rinocerontes, né, bisões, hipopótamos e outros seres assim que oferecessem ali algum tipo de resistência à caçada, né, fossem seres ali, animais parrudos, né, que poderiam ali garantir algum tipo de espetáculo, dando chifradas, derrubando lá os caçadores. Então era uma espécie de caçada que eles faziam na arena, né? E utilizando ali algumas estruturas móveis, como se fossem labirintos ou coisas do tipo, né? Para que a população ali pudesse ter algum tipo de entretenimento, não ficar só a arena aberta e um caçando o outro. Era tipo bem dinâmico nesse ponto. Você tinha encenações, né, de batalhas épicas, né, com a utilização de cenários, enfim, coisas do tipo. Aí entravam os espetáculos de sangue, né, que eram basicamente as batalhas entre gladiadores, homem a homem ou entre equipes. Então você tinha lá os gladiadores, tal como no período antigo de Roma, você tinha ali as diferentes classes de gladiadores ali que se confrontavam, né, de diferentes regiões, em combates dinâmicos. Então não era só aquela coisa meio ali homem a homem, só aquele combate normal. Às vezes eram entre equipes, às vezes envolvendo animais, envolvendo estruturas e coisas do tipo, né, que às vezes tornasse o combate mais dinâmico. Então para a população era entretenimento ver um caboclo estribuchando o outro. Então quem caísse primeiro, o outro ganhava, né? Então era basicamente isso. Enfim, mas o ato mais macabro, vamos dizer assim, né, que ocorria nesse palco de terror, viriam a ser justamente as execuções dos cativos, né? Então aí que é a situação tensa, vamos dizer assim.
tinha maluco que, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, popular, delirava com aquilo ali, né? Pra ver execuções de pessoas. Então, as coisas eram extremamente descomunais, elas eram utilizadas para entretenimento mesmo da população, né? Então, olha que coisa maluca, o que eles faziam? Eles pegavam lá, às vezes, os escravos lá, por exemplo, você tinha escravo rebelde lá de tal região que não obedecia muito os senhores lá, não oferecia seus dotes, vamos dizer lá, para os senhores que os tinham comprado. Eles jogavam esses escravos na arena lá pra, vamos dizer assim, sei lá, servir de entretenimento. Por exemplo, você tem lá o gladiador, e o gladiador ele tá lutando com outro gladiador. Eles jogavam lá o escravo no meio com um pedaço de pau pra, tipo, o povo tirar sarro dele como se fosse, tipo, sei lá, um selvagem com um pedaço de pau na mão tentando bater nos outros. E lá o gladiador, obviamente, macetava o cara em duas espadadas, matava o sujeito. Então aquilo ali era a alegria do povo ver o caboclo estribuchar até morrer lá com um pedaço de pau na mão para se defender. Então, isso era uma coisa que eles faziam, por exemplo, uma coisa leve, ainda comparada a outras coisas. Os que eles mais gostavam de executar, vamos dizer assim, eram justamente os cristãos. Então o que acontecia? As torturas eram terríveis. Então começava, por exemplo, com você colocar um grupo de cristãos lá, por exemplo, você tinha homens, idosos, crianças, mulheres, por exemplo, você juntava lá um grupo de 5, 6, jogava eles na arena, né, nesses alçapões, e deixava debaixo dos alçapões, por exemplo, chacais. Por exemplo, o chacal é uma espécie de cachorro, né, um cachorro magrela lá. Chacais, por exemplo, leões, vamos dizer assim, panteras, né, e outros carnívoros, vamos dizer assim, do reino animal. Eles deixavam aquele bicho na fissura, na fome, vamos dizer assim, deixavam preso numa gaiola por 2, 3 dias sem alimentar. E obviamente, por ser um ser carnívoro, aquele animal começa a entrar em frenesi de fome. E eles soltavam esse bicho na arena, com os cristãos no meio lá do cenário. E essa criatura, obviamente, vai ver naqueles seres, naquelas pessoas ali, vai ver uma presa, né? E aí que começava o terror, vamos dizer assim, né? Porque os cristãos, eles literalmente eram devorados pelas feras na arena, né? Ou parte deles, vamos dizer assim. Então o negócio era terrível, vamos dizer assim, né? Você via as feras ali devorarem literalmente as pessoas na frente do palco todo, e o povo ali delirando com a execução dessas pessoas. Mas não parava por aí. Você tinha outros tipos, né? Você tinha, sei lá, lacerações. Você tinha basicamente pessoas sendo crucificadas no meio da arena. Você tinha ali pessoas literalmente sendo assadas vivas. Você tinha as coisas mais terríveis possíveis, imagináveis. Sei lá, pessoas sendo arrastadas por animais, enfim, por cavalos, esfoladas vivas. Então o negócio era terrível. E o povo louco lá vendo aquilo ali. Por 100 dias, literalmente, isso ocorreu assim, diariamente. E depois ali de 15 em 15 dias, ou de final de semana em final de semana, basicamente, né, entre aspas, assim, né, de dias em dias, ocorriam essas práticas terríveis, né? Então era o espetáculo, vamos dizer assim, de domingo, né, da população. Era basicamente isso, né? E era algo terrível, né? Era algo assim que, pelo menos para os estoicos, né, para alguns estoicos, entravam essa diversão macabra. Para outros era algo obviamente terrível, né? Para filósofos estoicos do período era algo terrível, para os cristãos mais ainda, né? Então, basicamente foi o período que a gente conhece no cristianismo como o período dos mártires, né? Período aí bem conturbado. Você pode ter uma ideia aí de alguns cristãos que basicamente foram ali executados, né, na arena, né? Você tem, por exemplo, ali São Bartolomeu, você tem Santa Blandina, né, que foi executado na arena, Santo Inácio de Antioquia, né, que basicamente Santo Inácio de Antioquia ele foi trucidado ali pelos leões, né? Foi estripado pelos coitados, o coitado foi estripado pelos leões ali na arena, né?
Para todo mundo ver. São Lourenço de Huesca, né? Perdão. Santo Hipólito. Você tem vários exemplos, né? São Policarpo, né? Que ele foi basicamente, ele iria ser queimado, né? Mas miraculosamente, né? Que ele sai ali ileso do fogo, ocorrem dos milagres, né? Entre esses santos, justamente para eles não serem ali feitos de exemplo, vamos dizer assim, né? A própria, vamos dizer assim, a própria ação divina, né? A própria ali intercessão divina, ela ocorre, né? Nesses milagres, e esses santos eles não morrem, alguns deles, né? Justamente eles saem ilesos, né? Como o caso de São Policarpo, né? Que seria queimado e vivo basicamente na arena e não foi queimado, né? Saiu vivo ali, né? Mas depois daí foi esfaqueado, né? Os romanos deram jeito de dar em cabo do cara, foram lá e esfaquearam ele até morrer, né? Santa Glicéria, né? Também outro exemplo, também que seria ali também feita mártir no Coliseu, né? Além da própria Santa Perpétua e Santa Felicidade também, né? Então que também passaram por milagres ali também, que Santa Felicidade, inclusive, que as feras elas não a devoraram, entendeu? Elas, quando iam a devorar, vamos dizer assim, as feras se amansaram. Um milagre divino, né? As feras pararam em torno dela e não a devoraram. Então, você tinha essas situações, né? E, vamos dizer assim, foi uma época que a gente pode colocar em questões não somente filosóficas, mas espirituais, principalmente, na qual, para o cristianismo, justamente, você tem essa situação em que a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela servia a Deus justamente nessa questão de que, para o cristianismo, o reino, vamos dizer assim, de Deus, né, o reino basicamente não pertence a este mundo, né? Não pertence ao mundo material. Então as pessoas elas estavam preparadas a justamente servir a Deus até a última instância, né? Até a instância do sacrifício, né? Da pessoa se oferecer ser o próprio sacrifício. Então essas pessoas elas não negavam a fé. Então o que acontecia? Durante a perseguição romana, chegava lá o oficial romano, né? O centurião que ia perseguir os cristãos lá, que ia prender eles, enfim. Ele tentava obrigar os cristãos a cometer apostasia. E o que seria apostasia? É você negar a Cristo. Você, por exemplo, pegar um crucifixo e ter que quebrar o crucifixo, ou, enfim, pegar uma imagem ali de Cristo, né? Que na época eram basicamente pergaminhos ou coisas do tipo, né? Que era um pouco abstrato ainda, né? Mas você pegar uma imagem de Cristo e a pessoa, sei lá, cuspir na imagem de Cristo ou qualquer coisa, cometer apostasia para que não fosse preso. Mas nenhum cristão cometia apostasia, muito pelo contrário, eles se ajoelhavam perante a Cristo. Então eles eram presos e condenados ao martírio, né, justamente por não negarem a sua fé. Então foi um exemplo assim de que foi uma época em que tiveram muitos exemplos de santos, e uma época também em que basicamente a fé ela foi mais enraizada ainda, né? A filosofia cristã ela floresceu muito nesse período. A gente vai inclusive falar sobre alguns desses santos, né? E sobre o trabalho deles, inclusive nessa, vamos dizer assim, nessa organização da própria doutrina da fé em si, né? Em que foi um período em que vão ter outras questões aí dogmáticas, mas que justamente vai ser através desse sofrimento, vamos dizer assim, que vai ocorrer justamente a grandeza, né? Será um período aí bem conturbado, mas ao mesmo tempo entre aspas, santificador, né? Um período impressionante. Mas em relação ali ainda à questão de Roma, o próprio Coliseu em si ele vai perdurar, obviamente, por mais de 2 séculos aí basicamente, né? 1 século mais ou menos, em que irão ocorrer ali espetáculos, entre aspas, né, em que pessoas serão executadas. Vamos dizer assim que essa frequência, vamos dizer assim, de atrocidades, ela vai diminuir aí posteriormente, né, com outro imperador romano que a gente vai falar para frente, aí de outra dinastia, né, que é Nerva, né, que Nerva vai dar salvo-conduto a alguns cristãos, né, a uma parte dos cristãos, enfim, vai reduzir um pouco essa utilização de pessoas ali para espetáculos macabros no Coliseu, mas vai continuar. É algo que para a população, quem mantém aquilo ali basicamente
é a elite pagã romana, vamos dizer assim, indivíduos da ordem equestre, indivíduos lá da oligarquia, dos patrícios, que mantêm os espetáculos basicamente rolando ali, né? Até pela perseguição deles contra a fé, né? Porque para eles, querendo ou não, o que ocorria, né? Para a elite romana do período, a ideia era o quê? A fé em si, a crença em si, ela tinha que servir ao interesse deles, e não eles servirem a fé como, sei lá, condição de salvação, né? Você queria algo além disso. Então eles não tinham esse pensamento. O culto pagão romano ele já era mais ou menos dessa forma, materialista, né? Era um pouco espiritual, mas materialista ao mesmo tempo. Então, para eles o negócio era benesse, né? Então a fé cristã era justamente o oposto disso. E para eles é prato cheio para perseguir, né? Então, basicamente é o que eles iriam fazer nesse período, né? Então, para os cristãos era só aquela situação: ou você, enfim, se escondia, ou você pregava a fé em locais distantes, ou você encarava o destino. Você ali pregava o cristianismo no meio dos pagãos ali e arriscava o teu pescoço aí para o martírio, né? Então era basicamente isso. E é justamente dessa forma que o cristianismo ele vai crescer ainda mais. Até porque, à medida que as pessoas eram convertidas, elas migravam para outras regiões do Império e iam convertendo as pessoas. Tanto que ali já no primeiro século depois de Cristo, ali no ano 100, 150, você já tinha pessoas ali evangelizando na região da Espanha, da Gália, norte da África. Nós vamos falar inclusive aí sobre os eremitas, né? Você vai ter vários locais diferentes as pessoas evangelizando, né? E Roma ali tentando, enfim, parar a discriminação, né, dos pagãos. Mas não tinha como, né? Justamente por ser a revelação da própria verdade. Mas enfim, o nosso objetivo aqui hoje foi justamente falar a respeito dessa estrutura, né, do Coliseu e como que funcionava basicamente a sistemática dessa situação, né? Esse espetáculo aí que duraria basicamente séculos aí, né? Mais de um século a fio aí. E, enfim, durante esse período aí de Tito e depois aí de seu irmão, né, Domiciano, né, a perseguição ela continuará sendo ali cruel, né? Domiciano foi tão pior quanto Tito aí na perseguição aos cristãos, né? Mas vai ser aí no reinado de Tito que também é uma outra coisa. Por um lado, Tito era terrível com os cristãos, né? Um ser maligno. Mas do outro lado, para a população romana civil, ele fez uma benesse, vamos dizer, entre aspas, assim, né? Que foi ajudar a população de uma cidade romana provincial próxima a Roma, né? Num episódio que as pessoas aí já teve até filme, inclusive, sobre isso, né? Um dos episódios aí mais lembrados, né, da história romana desse período, que é justamente o desastre vulcânico que ocorre na cidade de Pompeia, né? Aquela erupção histórica que todo mundo chama de Pompeia, né? Que irá causar a destruição, né? A morticínio de várias pessoas, e que, vamos dizer assim, Tito vai ao resgate, vamos dizer, essas pessoas aí, público, né? Vamos dizer assim, tentando pelo menos indenizar essas pessoas aí do sofrimento que elas vão passar. E é justamente no nosso próximo episódio que nós vamos falar aí a respeito dessa tragédia, né, histórica aí, que foi a erupção vulcânica que atingiu Pompeia e Herculano. Nós vamos falar a respeito desse episódio aí no nosso vamos falar a respeito desse fato histórico no nosso próximo episódio, né? Então, pessoal, se gostaram aí do conteúdo de hoje, deixem um like aqui no canal, tá? Acompanhem as nossas novidades e nos vemos aí no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.